Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly, professora de História, e hoje estamos aqui para aprender um pouquinho mais sobre História. Hoje nós vamos falar sobre o capitalismo. Vou explicar um pouquinho sobre o que é o capitalismo e depois nós vamos analisar uma tirinha, uma charge da Mafalda, falando sobre a relação do proletário com o sistema capitalista. Então vem comigo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para ser avisado toda vez que eu postar um novo vídeo, curte, compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam vir aprender junto com a gente. Primeiro, vamos ver o que é capitalismo. O capitalismo é uma forma de produção, é um sistema de produção, então ele é da área da economia. Só que ele não se limita à economia, ele abrange outras áreas também, como a política, a ética, a área social. E o que é o capitalismo? É um sistema econômico que visa ao máximo o acúmulo de bens, o acúmulo de capital. O que é capital? Capital é dinheiro, money, que é good, nós não have, né? Dinheiro ou bens. E visa ao máximo o lucro. Para que a gente tenha o acúmulo de bens, de riqueza, nós temos que lucrar muito, né? No capitalismo, há o predomínio da propriedade privada, ou seja, que pertence a uma pessoa e não ao Estado. A uma pessoa ou a várias pessoas, quando há sociedades ali, mas não há o Estado como no sistema socialista ou como é a proposta do sistema socialista e comunista. Ok. E quando surgiu o capitalismo, Kelly? O capitalismo ele vai surgir na Baixa Idade Média, ali entre os séculos 13, 14, 15, porque é nesse período que a Europa ela vai se renovar, ali vai ter o renascimento do comércio, o renascimento das cidades, né, dos burgos, e aí voltam as atividades econômicas feitas feitas pela troca de produto por dinheiro, que no período feudal, no período de Idade Média, ali mais alta Idade Média, teve predomínio apenas de trocas, então era um comércio meio que baseado nas trocas, e isso a gente chama de escambo. Quando a gente troca produto por produto, produto por serviço, a gente chama de escambo. E quando ressurge as cidades, quando o comércio renasce, há necessidade de renascer também o sistema monetário de moedas, então ali nasce o sistema capitalista. Mas ele vai se tomar força já no século XV com as grandes navegações, porque é nesse período que o capital ele se transforma ali na riqueza do reino. Então o reino que tiver mais dinheiro, mais metais acumulados é o reino mais rico. Então eles começam medidas de protecionismo, medidas econômicas. O rei começa a determinar medidas econômicas para que o reino fosse o mais rico, que o seu reino fosse o mais rico. Então é neste período que o capitalismo ganha força ali, com o descobrimento das novas terras, com o estabelecimento das colônias, da exploração da América, da África, a intensificação do comércio com o Oriente. Então, nesse período das grandes navegações, o capitalismo vai ganhar força. E ele vai se consolidar como uma forma de produção muito importante na Revolução Industrial, então no século XVIII. Porque ali sim vai ter a divisão da sociedade em uma classe dona de meios de produção e outra classe dona de força de trabalho. Falando em classes, como o Marx e o Engels, lá os criadores da ideia socialista, o Marx principalmente ele dizia que as classes são o motor da sociedade, o motor da história. No capitalismo nós vamos ter essas definições de classes assim bem opostas, não que não existisse antes no período medieval ali com clero, nobreza no topo e camponeses, servos na base. Só que agora nós vamos ter isso dentro dos meios de produção. Na cidade nós vamos ter a consolidação da burguesia versus proletários, e essa burguesia ela pode ser mercantil, que faz o comércio, ou industrial, que são os donos das indústrias, e os proletários, que são aqueles que não têm dinheiro para montar o próprio comércio, não têm dinheiro para montar a própria indústria. O que ele faz? Ele vende a sua força de trabalho. E no campo nós temos os latifundiários, que são os donos dos grandes terrenos, contra a classe dos camponeses, que são aqueles que não têm terra, não têm o dinheiro para comprar a terra, então eles vão fazer o quê? Eles vão usar a sua força de trabalho e trabalhar na terra do latifundiário em troca de um salário ou, né, de algum benefício. No capitalismo nós vamos ter sempre uma classe que detém ali a grana
e eles vão empregar a outra classe que não tem grana, que vai usar a única coisa que eles têm disponível é a força de trabalho. Então ele vai vender a sua força de trabalho para poder receber um salário em troca. Agora vamos lá analisar uma tirinha da Mafalda. Você conhece a Mafalda? Já viu ela aí nas provas de linguagens, nas provas de humanas? Tem gente que fala que ela ou Charlie Brown, eles são terroristas das provas de humanas e de linguagens. Será? Você concorda? Vamos lá. A Mafalda, ela é uma menininha de 6 anos, uma menininha muito esperta, que ela é meio revoltada assim com a situação do mundo, porque ela, na visão dela, ela consegue entender as coisas de uma forma tão simples que a gente que é adulto complica. E ela traz, as tirinhas da Mafalda, ela traz textos reflexivos sobre o mundo, mas de uma forma muito simplificada, porque é a visão da criança, e muitas vezes ela ali meio revoltada, porque ela não consegue entender como que a gente complica tanto. A Mafalda, ela é uma menininha, ela odeia sopa, ama Beatles, ama pica-pau, porque eram os famosos, era a modinha da época que ela surgiu. Quando que ela surgiu? Quem criou a Mafalda? A Mafalda, ela foi criada por um cartunista argentino chamado Quino. E ele criou ela teve ali a sua existência, ela teve ali a sua vida entre 1964 e 1973. Então, nesse período aí, foi o período que o Quino produziu as tirinhas da Mafalda. Ela ganhou muita popularidade, não só na Argentina, mas em toda a América Latina e em países até de outras regiões do mundo, porque ela era uma menininha preocupada com a humanidade, preocupada com a paz mundial. Ela surge no período de Guerra Fria. Os países estavam ali sempre ameaçando, corrida armamentista, um ameaçando guerra contra o outro, polarização do capitalismo contra o socialismo, Estados Unidos contra União Soviética. Então é nesse contexto que surge a Mafalda. E aí as tirinhas dela são bem interessantes pra gente ler e pra gente refletir mesmo. Por exemplo, vou trazer aqui pra vocês uma tirinha em que ela está com tem vários personagens o grupozinho ali, os amiguinhos da Mafalda tem vários personagens. E o que eu vou trazer aqui é a Mafalda e a Liberdade. A Liberdade, ela chega conversando com a Mafalda. Primeiro eu vou colocar a tirinha aqui, vou ler pra vocês e depois a gente comenta ela. Olha só, a Liberdade fala: veja só, o homem do apartamento debaixo do meu antes tinha um emprego. Mafalda pergunta: e o que aconteceu? E ela começa a falar, Liberdade: bom, como o salário dele não dava para viver, ele teve que arranjar outro emprego. Mas como então o tempo ficou curto, chegava sempre atrasado nos 2 empregos. Se ele fosse demitido de um emprego, só com o outro não ia dar para viver. Então, para conservar os 2, ele teve que comprar um carro à prestação que ele paga com o que ganha no emprego que teve que arranjar quando não conseguia viver com um emprego só. Ou seja, para ele viver, só sobra o salário do primeiro emprego. Mas, claro, com o carro, ele chega cedo aos 2. É isso. Um minuto de silêncio para todos os trabalhadores que já passaram por isso ou que conhecem alguém que já passou por isso. O que a Liberdade tá falando aqui, gente? Ela tá falando assim, que uma pessoa, ela tinha um emprego. Não era suficiente, o salário era baixo. Aí ela foi e arrumou outro emprego. Dobrou sua carga de trabalho. Só que ele não conseguia chegar, ele estava chegando atrasado nos 2 empregos. Fez o quê? Comprou um carro. Só que não tinha dinheiro para comprar o carro, fez um empréstimo. E aí o salário do segundo emprego era todo para pagar o carro. E só sobrava para viver o salário do primeiro emprego. Ele trabalhava em dobro para viver com um salário, mas claro, ele tinha o carro agora para chegar cedo nos 2 empregos. O que isso tem a ver com o sistema capitalista? Aqui nessa tirinha, o Quino, ele faz uma relação do proletário com o sistema capitalista. Você não conhece alguém que já fez isso? Que teve que arrumar uma outra forma de ganhar dinheiro e com isso acabou gastando mais dinheiro para manter os 2 empregos do que antes.
Então, aqui é uma crítica a essa exploração do capitalismo sobre o proletário, porque o proletário, como que era lá na Revolução Industrial, os industriais eles exploravam os seus operários, por quê? Porque os operários precisavam trabalhar. Se eles não trabalhassem, eles seriam demitidos e eles teriam ali a sua... Como que eles iam sobreviver? Né? Então eles se submetiam a longas jornadas de trabalho por um salário baixo, péssimas condições de trabalho, porque senão eles não teriam como sobreviver. Aqui nós temos a mesma coisa, o cara não está conseguindo sobreviver com um emprego e ele vai arrumar outro, só que no fim das contas não vai nem ficar a mesma coisa, vai ficar pior, porque ele dobrou a jornada de trabalho dele e no fim das contas ele está trabalhando, tá sobrevivendo com um salário de um emprego. E é exatamente isso que os socialistas criticam, que o Marx e o Engels criticavam, essa exploração, esse motor da sociedade, que é a exploração da classe detentora do capital sobre a classe que não tem capital, mas que tem a sua força de trabalho. Porque pense, se nós trabalhadores tivéssemos consciência da nossa força real, nós poderíamos mobilizar uma mudança, uma revolução, né? Como já aconteceu em alguns lugares do mundo, em alguns momentos da história, revoluções socialistas, dessa classe operária que cai em si da sua realidade e do seu poder, porque se não tiver o trabalhador também, se não tiver o camponês, não tiver o operário, não tiver essa classe proletária, os donos, os detentores de capital vão produzir como? É ele que vai lá para a indústria trabalhar, botar aquilo para produzir? Resumindo, pessoal, temos que ter um equilíbrio, temos que ter um bom senso. Eu não estou aqui para falar que este sistema econômico é bom e este é ruim, que este tem pontos positivos, só pontos positivos e este só negativos. Mais para frente vou fazer outros vídeos falando sobre anarquismo, socialismo, mas de agora eu já deixo para vocês. Temos que ter equilíbrio, ok? E deixa aqui para mim nos comentários o que você achou dessa tirinha, qual a reflexão que você tira dela. Você consegue ter a mesma visão que eu ou você vê algo além ou algo diferente? Fala pra mim. Fala pra mim se você gostou do vídeo também, deixa o seu like. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima.